Eu também estou sentindo as minhas forças acabar. O tempo é o carreiro que em breve vai encostar. Carro de boi que levou carga pesada, meu peito também carrega saudade da minha amada, saudade da minha amada, saudade da minha amada. Não, é orgulho. O gosto do carreiro é ver o carro cantar. Isso é música que tem, entendeu? O carro, quando começa a cantar, até o boi muda. O carro estando cantando certinho, a boiada é firme. Se o carro não canta, parece que até a boiada não trabalha direito. Isso é normal. Você pode formar com qualquer carreiro. Eu gosto meu é ver o carro cantar. É a alegria do carreiro, né, Beto? A alegria do carreiro é o carro cantando. A gente sente, até emociona a gente, porque antigamente eram muitos carros que a gente encontrava na estrada, tudo cantando, sabe? Igual hoje é com poucos carros de boi, né? Eu não posso ver o carro cantar. Eu choro. O som do carro é a coisa mais gostosa, você esquece de tudo. Os problemas, tudo não fica para trás. A gente gosta disso aí. Agora, esse aqui é o cadeião, aqui as cambotas, as duas cambotas. E aí, vô, como é que chama esses parafusos? Isso aqui nós chamamos de cabiote. E pra que serve? Prego. Para não estragar a roda, vem passa beirando com pedra, estraga a roda, arranhar. Então se protege também, é para boniteza e pra proteger, né? A roda. Aí aqui a gente tem o eixo, né? O eixo. E aqui, como é que chama esse ferro? Isso aqui é a ferragem que fala. Fecha a chapa, sorda, mas eles dão um descontinho aqui na chapa, entendeu? Porque ela vai ser e vai para fogueira. Vai para fogueira, lá ela vai ser vermelhada. Por quê? Para ela dilatar o ferro. Agora aqui eu fazia, isso tudo serviço meu. Ah, é? Isso aí eu até fazia tudo. E faço ainda, se eu preciso. Eu vou no mato e vem com a estrela feito. O carro de boi foi os primeiros. A gente fala o carro de boi cantador, né? O eixo de pau. Ele foi os primeiros a vir, né? Que vinha o país. Depois veio o carroção. O carroção foi aquelas rodas raiadas de madeira, tudo atorneadinha e tal. E se começou a usar o ferro torneado com buchas de ferro, engraxado, entendeu? Então daí esse é o carroção. Primeiro comecei com um carro de boi, roda dura. Depois parou só a carroção. O carroção não corta muito a estrada, entendeu? O carro de boi estraga a estrada, porque ele é fininho, ele corta, então ele estragava a estrada. Então veio o carroção, que ele já é a chapa mais larga, e ele move, ele bate e balança. O carro de boi não, o carro de boi vai cortando. Que era mais usado o grande e o médio. Uns falam o 40 balaio, o grande, outros 20 balaio, né? Que se via mais ou menos a capacidade de um carro, no caso de milho, né? Um carro de milho de 20 balaios de milho, o outro 40 balaio. E o 40 balaio chegava a carregar em torno de até de 2 toneladas. Então o que faz? Eles pegam a chapa e vão levando, ela tá vermelha, vai levando e já põe na roda. Quando ela vai, aí vão batendo certinho para entrar aqui na roda, que ela tá mais dilatada, ela entra melhor. Então, aí eles jogam água, vão jogando água. E levanta aqui a fumação, que ela vai pula a roda até estalar. A lubrificação hoje, ela tem duas formas hoje. Nós usamos a banha de porco, sem sal. Mas o bom e o tradicional, o melhor de todos, é o óleo de azeite de mamona. Então, aquele chifre que tem atrás do carro de boi ali, aquilo ali, o certo é carregar azeite nele. Chama-se azeiteira. Depois tem que empunhar. Empunhar um óleo próprio para... Não é sebo não, e tem um óleo próprio que comprava e empunhava. Aqui
aqui a gente vai ter a parte de baixo do carro de boi, né? Que é a mesa dele, mas ele tá aqui mais fácil da gente conseguir ver todas as estruturas. Você me ajuda, vô, a mostrar pra ele como que é? Isso aqui, vô, vamos começar aqui do centro da mesa do carro. É o cabeçalho, que vai ter a estrutura inteira aqui, né? E esses daqui? Isso aí é a cheda que fala. São duas, Cheiro que né? emenda no cabeçalho. Vai emendando no cabeçalho. Aqui e aqui, vai fazer a estrutura da lateral. E aqui? Isso aqui são as arreias para firmar o solo, para não cair o solo para baixo aqui. Para as arreias, prega o solo em cima. Para aguentar carregar todo o peso, Ele né? vai nele, né? E aqui a gente vai ter o eixo, que é onde a roda estava ligada, que a gente já viu, né? Justo, é. E aonde que o eixo entra, vô? O eixo entra aqui, ó. No chumaço e o cocão. Entra o cocão. O cocão segura o eixo para não sair nem para lá nem para cá. E aqui para ele trabalhar o eixo aqui, que vai cantar. Que vai esfregar. Quantos anos trabalhou esse carro aí? Pois é, olha o desgaste, né, vô? Tem quase 70 anos. E é aqui, no encaixe do eixo, com o chumaço, que a gente vai ver o carro cantar, né? Oh, ele vai cantar, bonito. Esse carro aqui, ele foi um dos primeiros construídos pelo seu Kim Costa. Ele tem mais de 60 anos e ele transportou barro e tijolos por muito tempo. Ô, vô, você pode dizer pra gente que madeira que é essa daqui que foi feito o carro? Pelo jeito que eu vi aqui, essa deve ser óleo vermelho. Pela cor da madeira, Pela cor né, da vô? madeira. A produção do carro de boi tinha que ser madeira boa, madeira de lei, para resistir, né, ao trabalho, porque era uma luta muito grande. Então era jacarandá, pereira, taiúva, óleo vermelho, né? A madeira mais substante que eles faziam, roeira e jacarandá. A madeira que aguenta mesmo é roeira e jacarandá. As outras madeiras não funcionam. Calipe, essas outras madeiras, trinca, racha, tudo não funciona. Tem essa madeira que ele tinha a manha, né? Óleo, eu tinha óleo, pereira, tinha tudo, jacarandá. O candeeiro começa, é ajudante do carreiro, certo? Começa aprendendo já para carrear, né? Tem que começar pequeno. Esse aqui já é o candeeiro, né? O ajudante do pai dele, é os ajudantes do carreiro. Isso veio de geração, desde meus avós, meu pai, meus irmãos e eu tô nessa também. Fomos nascidos e criados mexendo com boi. Desde pequenininho, de 7 anos, eu saí com meu pai, ajudava a caminhar, ajudava ele na terra, acompanhava ele. Eu ajudei lá muito, era terra, puxar milho, feijão, fazer tudo com boiada, amansar boi. De vez em quando passava algum por cima da gente, mas conseguia amansar e aprendíamos. 8 anos de idade eu já começava a mexer com meu pai, com meu irmão, com boi de carro, amansar aquele bezerrinho, então na luta. Com uns 10 anos mais ou menos, então ele já arava a terra. Eu sempre gostei de mexer com criação, né? Aí eles iam pegar boi de carro assim, aí eu saía junto. Eu comecei a pegar o gosto, né, de mexer. Aí a gente tenta, né, aprender, né? Porque a gente até agora não aprendeu ainda. Mas daí, desde 8 anos também, eu comecei a andar atrás de carro de boi, né? E meu pai gostava. O meu pai tinha uma boiada preta, as cangas eram preta, o carro de boi era preto e meu pai também era preto. E era uma boiada muito famosa na região. Viu, mas voltando no assunto do meu pai, então ele contava pra nós que na Terra Fria lá, então ele cangou a boiada lá no... Ele errou as horas, só que ele cangou a boiada, deveria ser meia-noite, certo? Muito escuro o negócio. Daí o carro já tava carregado pra descer, né? Então foi descendo a serra do Jutão aqui. Aí começou a amanhecer, declarar o dia, ele parou a boiada na baixada lá e foi lá na frente, um boi pintado no meio, falou, mas não é impossível um boi pintado no meio. E a minha boiada por preta, eu fui lá na frente, tinha cangado uma onça. Ele cangou uma onça? Cangou uma onça, que estava escuro, né? Então não enxergou a boiada toda preta. Já não se ouve mais o grito de um carreiro,
meu. Infelizmente tudo desapareceu. Naquela estrada que passava a boiada, abandonada, o asfalto cobriu o chão. Ficou sentado na soleira do alpendre, boiada ali só na imaginação. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Não tinha como fazer mudança, e já tinha, na época, você já tinha um guarda-roupa já feito para aqueles carpinteiros, aquele tipo antigo, tinha que pôr no carro de boi, né? E normalmente esse era tudo no carro de boi. Tinha tanto para carregar, casamento, às vezes tinha para levar a noiva, às vezes a noiva até chegar à igreja, não tinha carro naquela época, e era um carro de boi. Ah, já puxei muito milho, feijão, muito alimento, que era no bairro que nós moramos antigamente, era o bairro que tinha de lavoura de milho, feijão, café, é o que tinha mais. Puxava milho, lenha, levar leite no ponto. Era milho, feijão, mandioca pau, cenoura. Era o que tinha para nós antigamente, né, Beto? Porque antigamente era muita ração de terra, aquela varda do Lamborghini embaixo, desde o assalto lá embaixo era puro arroz. Então tinha 6, 8 boiadas arando terra desde a barra lá que não tinha o trator, né? Puxava milho, feijão, essas coisas. Era dia a dia, arava terra, tudo era com boi. Peguei uma vez um carro de arroz, subi para a borda acima. Quando chegou lá na entrada do quilombo, da capelinha, né? Fumaçou tudo. O eixo. Queimou o eixo, queimou o cocão, queimou o chumasco, né? Até tá ali, guardado ali. Era muito peso? Muito peso demais. O trator não vai, né? E aqui o ar tudo, que meio que a pedreira lá eu passei por tudo. Desviando aqui dali, vai passando e tudo quanto hora terra, todo dia aí. Quando tem serviço fazer agora, que tá meio seco para coisar e meio parado, né? Na hora que chover, que eu ajeitar certinho de novo, arar terra de novo. Eu saía do Serrano, descia, pegava a estrada aqui, passava Sapucaí Mirim, entrava ali por dentro, ali com quem vai pro Paú, subia com a estradinha lá, virava lá no Santo Antônio, de lá eu descia a serra, ia em Pinda. Tinha os pousos, certo, da quantia que você podia andar com a boiada, chegava ali, já soltava a boiada, e outro dia você pegava de novo, já ia outro trânsito, ia 3 dias para ir daqui em Pinda, daqui em Aparecida. E as pousadas já tinham seus lugares prontos, já tinham os lugares já de costume aonde parar. Ia com bloco de gente, né? Já ia cozinheira, ia tudo junto. E fazia o jabá para nós. Tinha bastante carreiro. Em 1970, a CEMIG, a luz nossa aqui, veio para cá e não existia guincho, não existia trator. O meu irmão pegou lá no Ribeirão Vermelho, puxando poste, caboiada, virou aqui, ó, pro Campestre Gonçalves, saiu de Sapucaí Mirim, puxando poste. Então, quer dizer, a luz que veio para nós aqui no município de Gonçalves, Sapucaí Mirim, foi feito em boiada nossa. Você saía daquelas grotas e a lua, né? Você saía com a lua de noite. Então o carro cantava assim, o bicho dava o eco mesmo bonito, né? Então aquilo a gente lembra muito isso aí. Eu ganha-pão meu foi. E ganhei dinheiro com carro de boi. O boiada que eu comprava, vendia. Eu pegava bezerrada nova. Eu peguei uma vez um carro de café lá na fazenda de Minas. Fui pra cidade. Quando cheguei na cidade, prenderam eu. O carro tá cantando. Não, esse é o delegado, filho. Quando eu chegava mais ou menos na esquina lá, a polícia parava. Fazer isso. Tá preso. Preso por quê? O carro tá cantando. Então ia colocando, me dá uma moda, ajeitando o carro devagarinho, para andar aí 50 metros, parava, 50 metros parava, até chegando. Para não passar,
o óleo no eixo do carro. Ele é um amigo que ele lambe você. Ele gosta de você. Quando você dá a gente fala um rastor, um pedacinho de milho, ele gosta como se fosse dar um doce. O da frente é o boi de guia. Atrás da guia é o meio. E atrás é o boi de coice. Boi de cabeçalho, que a turma fala, no carro. E em questão dos nomes de boi também, um boi, por exemplo, com 3 sílabas. Eu tenho um boi que chama Piano. Moreno. Entendeu? O seu é o Topázio. Diamante. Das um que tem pavão, navio, palácio, tenagem, castanho e cassino. Rapaz, que eu pego assim, quando tá aqui no mangueiro, mexo um pouco ali junto com a junta mansa já na frente. Aí depois que estão mais calmos, daí eu já saio com eles no meio e... Aí esses dois aqui mesmo não faz muito tempo que tô acertando. E já tá até obedecendo bem, né? Eu mansava com o maior carinho, boi de amor em mim. Não, hoje não, agora não era mais. Boi é só, nós tem só pra boniteza mesmo, desfile e fazer uma dessa de ir na Aparecida de carro de boi. Aqui em Costa, a gente era uma pessoa muito humilde, muito boa, a gente conheceu ele, eu conheci ele desde criança. Então eu saía tocar viola junto com meu pai, meus pais saíam, às vezes, ele às vezes estava junto com nós. Esse trabalho nosso, tanto do carro de boi como a escultura, não era muito aceita pelos pais, porque parecia um serviço de gente que não queria pegar no pesado. Mas ele foi mostrando para o pai dele, às vezes encavava um enxado para o pai dele, ele fazia um pilão, uma gamela, dava para o pai dele. Ele cativou o pai dele no trabalho. Então ele era um homem cativante e sábio. Chamava muita atenção também o fato dele ser silencioso. Também um contador de casos, uma fala pausada, mansa. E tudo isso, eu acho que é importante também dizer, regado à fé. Joaquim era um homem de uma fé imarcessível, uma fé que não murchava. Eu sempre trabalhei com logística e eu sempre tive assim uma paixão pelo como é que os antigos transportavam as coisas. E o carro de boi, o boi puxou todas aquelas pirâmides. E aí eu encontro aqui no meu vizinho uma pessoa que tinha uma outra visão do carro de boi, de como fazer, de que peças fazer, de que materiais e tudo isso. Tinha um amigo dele já, bem mais velho que ele, chamado Sebastião Bento. E por aí ele começou e foi cada vez aperfeiçoando. Ele acabou sendo professor dos professores dele. Foi divertido e amoroso, viu? A gente tinha um amor, não sei da onde saía tanto amor na família e nos objetos que ele tinha, nas ferramentas que ele tinha. Então era assim. Era muito gostoso, é verdade você. E quando eu comecei a trabalhar, ele já trabalhava também com madeira. Ele me ajudou muito a cortar, sondar onde tinha as madeiras mortas para mim cortar. Ele orientava nas ferramentas minhas. Ele foi assim, um padrinho no meu trabalho. Então foi Joaquim Costa que caminhou a primeira cavalgada, a primeira vida minha de eu puxar a cavalgada com a tropa. Aí, dessa hora em diante, eu comecei para o Brasil inteiro, né? Puxar a cavalgada. Então eu tenho um respeito muito grande no nome dele. Explicar para mim como é que molava um serrote, ele que ensinou eu aprendi com ele também. Ele me dava um pedacinho de madeira, isso aqui dá para você trabalhar, uma madeira boa. Mas não é companheiro de viajar junto. E saía muito, essas festas de carro de boi, essas coisas lá de Minas. Ele saía, sempre quando tinha, ele era convidado e ele ia. A gente toda a vida na região nossa, o carro que tinha condução era carro de boi. E ele foi um dos pioneiros desde o começo. Então
de trabalhar com carro de boi, catireiro, gostava. Para onde nós saíamos, ele saía junto. Ele explicava para mim como é que fazia aquele carro cantar, tudo. Então ele falou assim, ó, se for fazer o seu, você faz cocão ali, bem justinho mesmo, para fazer o carro cantar, né? E por fim, vim morar com ele aqui e carreando muito tempo com ele. Arando terra, puxando tora, mantimento, então assim, fomos tocando a vida por muito tempo, né? Aí, quando foi mais ou menos 11 anos, 12 anos, Quinzinho fez a casa aí, fez a casa aí, né? Então trazia areia lá do rio, do Sapucaí, né? Trazia areia, trazia tijolo, madeira, para fazer a sede para ele aí. Aqui vai minha homenagem para o senhor Joaquim Carreiro. Fazia um carro completo só com pau de arroeira. Fazia o carro cantar de janeiro a janeiro, na cidade de São Bento, nosso santo padroeiro. Meu amigo Joaquim Costa é seu nome verdadeiro. Aqui vai um forte abraço do senhor Manuel Tropeiro. Por esse drama da vida teve um golpe traiçoeiro. Eu tenho um grande sentimento de perder meus companheiros. Fazer um carro cantar não é causa de brincadeira. Foi um homem procurado na nossa região inteira. Por isso ficou famoso na Serra da Mantiqueira. Aqui a gente tem a mesa de trabalho dele, que foi onde ele trabalhou a maior parte da sua vida, foi feito de jacarandá por ele mesmo. E assim, centenas de carros de boi foram feitos aqui, né? Tudo ele fazia, os cabiotes, tudo. Ele falava que iam umas 8 horas para ele montar cada cabiote, aqueles parafusinhos da roda, sabe? Ele mostrava com muita propriedade aquelas coisas todas que ele estava fazendo, né? Aquele encaixe perfeito, aquele formão certeiro, e ele fazia aquilo com muita dedicação, eu diria até com amor, porque era quase que uma obra de arte quando terminava aquilo. E daí ferramenta elétrica também com ele, era tudo na base da mão mesmo. Eu brincava com ele, falei, ô, seu Joaquim, o senhor não compra uma motosserra? Se o senhor serrar é rapidinho. Não, com ele era o serrotão dele aqui, ó. Serrote de 4 metros de altura, que era para torar, para tirar tábuas, né, que tinha que ser manuseado por 2 pessoas, uma em cima da tora, uma embaixo. Tá lá, né? E ferramentas assim de, sei lá, 100 anos ou até mais, estavam lá. Então nós ia lá, cortava as toras, né? Que a própria boiada aí puxava para pôr no carro, para vir para cá, né? Então ele falava, olhava numa tora, vai, esse aqui dá um eixo. Então, tá bom. Esse aqui dá um eixo. Esse aqui vai dar uma cheda, porque ele é torto, até torto, né? Então, né, cortava direitinho. Lavrava de um lado, né? Tirava a linha certinho, né? O Kim Costa, ele fazia as próprias ferramentas. Não somente as de madeira, né, que eram mais fáceis, mas também ele às vezes pegava um serrote antigo e fazia pequenas ferramentas que ele utilizava para justamente dar acabamento, ou dar um corte, ou fazer um encaixe. Ele temperava a ferramenta dele. Ele fazia, é que eu falo, e era tudo manual, né? Ele tudo era enxozinho, cipio que fala, né? A pranha é cipio que a gente fala. E perfeito do jeito que é. Você olha os carros dele aí, você não tem o que você falar. E ele dizia que ia para Rondônia, para Mato Grosso, parte dos trabalhos dele. E aquilo nos encantava muito, aquilo ali, nós passávamos uma tarde. Era uma coisa fascinante de se ver trabalhar, assim, e era com muito amor e muita paciência, ele tinha tempo, ele ia fazendo com o tempo e tudo isso. Era canivete, era facão, era tudo. Tinha um corte e ferramenta boa, filho. Ali tem serrote, tem serra, tem tudo ali. Às vezes um pequeno corte, um pequeno risquinho, ele fazia uma ferramenta.
Pegava lá, colocava o cabinho de madeira, fazia o corte, né? Entortava, afiava, né? Essa artesania que, né, hoje em dia eu acho que não tem mais. A ferramenta dele é antiga, só na base da categoria. E ele foi rei, não adianta bater. Para fazer carro de boi e fazer carro cantar, quando ele já fez na letra, fazer carro cantar, faz diversos carros, mas não consegue fazer um carro cantar. O carro cantar não é tanto por peso, o cara já tem que fazer o carro suficiente que canta. Que ele não fazia peça só para uso, ele fazia uma coisa que era mais artística. Ele trabalhava os detalhes, ele escolhia as madeiras, combinava as cores, às vezes dificilmente até pintava o carro dele, porque era tão bonita a madeira ali, a combinação das tonalidades que ele usava, que ficava bonito na própria madeira. E ele, quando ele pintava, ele gostava de pintar de vermelho, a marca dele era o vermelho. Os carros por aí, canga que ele fez, a perfeição, a qualidade que ele fez, entendeu? E ele deixou um legado que agora hoje a gente tem esse museu do carro de boi aqui em Costa, que pra gente é uma coisa muito rica. Ah, fazia, porque era procurado, né? Procurado, para o estado de Minas tinha muito carro. Então, na região onde eu conheci, só ele que fazia esses carros de boi. Bem feito. Para fazer, cantar e provar, né? E ele já tinha feito mais de 200 carros de boi. E aprendeu a fazer bem feito. E fazia o carro que você precisava. Se não me engano, esse carro aí foi ele que fez. Esse carro de boi que eu comprei lá perto de Brausópolis, e diz que foi ele que fez. Pode olhar lá pra você ver tudo caminhotado, tudo belezinha pura. Se eu ia subindo com o carro aqui na Várzea, o carro desse um defeitinho na cantiga, quando eu voltava, eu falava, não, vou trocar o eixo desse carro. E queria ver o carro ter um dueto gostoso, suave. Porque a paixão dele era a cantiga do carro. Tem até uma frase dele que fala assim: sou carreiro 2 vezes, faço o carro e faço ele cantar. Você vê, isso tudo é uma alegria do trabalho. Quando o trabalho é feito com amor, tudo vai se completando. O pessoal querendo fazer um catira aí, mas vamos. Os catireiros estão por aí. Eu incentivava eles, levava eles para fazer catira fora. Eles se reuniam e faziam a roda de viola. E depois foi entrando catira, né? Que ele adorava, ele fez parte do grupo de catireiro da Matiqueira, né? Aprendi a tocar viola, foi pra mim contar façanha. O sorteiro quando casa, triste sorte ele acompanha. Fica preso na chaveia que nem touro quando apanha. Se ele é gordinho, derrete a banho, ele fica magro que a gente estranha. Um dia a gente chegou lá, tava eu, minha mãe, minha tia Luzia, e ele falou pra gente, ele falou, eu quero que vocês construam um museu, pra quando eu ir, ele falava, né, quando eu for embora, vocês deixem isso contado, né, ele falava, para as próximas gerações na forma de um espaço. Principalmente para registrar também o carro de boi mesmo, né? Como o aspecto dele, que ele via isso como toda a importância do carro para a civilização, para a construção da cidade, do município. E aí, então, a gente, depois que ele faleceu, em 2014, ele faleceu no dia 13 de março de 2014, e a família cedeu os bens para construir um museu. E aí a gente construiu aqui o espaço, improvisado, e aí a gente vem arranjando, vem arrumando, vem organizando, e cada vez mais esse museu vai tomando forma.
Nós temos aqui o acervo de madeira do seu Kim Costa, né, uma estiloteca, e a gente tem aqui várias madeiras de lei que a gente trouxe para cá e depois a gente vai usar no processo ainda de construção do restante do museu. A gente vai criar mobiliário, vamos criar várias peças com elas aqui. Que o sino veio, não se sabe de onde, de navio, e chegou em Ubatuba, certo? E ficou lá durante muito tempo. Aí o padre Cônego Bento, ele falou assim, gente, os paroquianos aqui estão erguendo uma pequena capela, e lá em 1870 tem que trazer o sino lá de Ubatuba. Mas eu queria que os paroquianos me ajudassem para a gente buscar. Só que era uma senhora de uma viagem, né? Era muito difícil. Aí um fazendeiro da Bocaina, senhor chamado Major Bento, né? Ele simplesmente falou, eu vou. Só que ele tinha um escravo que era o carreteiro dele, era um funcionário ótimo. Falou assim, olha, eu conheço aquelas bandas de lá. Lá é muito difícil, lá só tem tropa de burro e cavalo que desce. Nunca desceram com um carro de boi. Ele começou a preparar a viagem. Ele preparou, fez a matula, né, como o pessoal mais antigo diz, e mais ferramentas, que são 160 quilômetros daqui a Ubatuba. 2 serras do mar. A da Mantiqueira, ainda vamos dizer assim, ela era leve. E a do mar era muito mais íngreme. Aqui nós estamos na sala de recepção do museu. A sala de recepção, ela representa a sala do seu Kim. Então a gente montou aqui, remodelou o espaço com uma recepção do museu. E aí, pra cá, a gente vai ter a ala de mobiliário e outras peças que são peças e utilitários que são utilizados para construir o carro de boi. Aí, rumo a São Luís do Paraitinga. Desconhecido para eles, e para você passar até São Luís, ali naqueles terrenos, a porteira era pequena, porque era só lomba de burro ou cavalo, não passava nenhum carro de boi. Chegava perto de uma porteira, tirava o morão, passava o carro de boi, colocava o morão de volta. Você imagina até o alto da serra, né? Mas eles chegaram em São Luís do Paraitinga e tal, e lá descansaram e vamos via serra, que era o pior, né? Que eles não conheciam. E descer serra abaixo. Aí foram, vamos descer no Ubatuba. E o que aconteceu lá em Ubatuba? Ficaram todos abismados, ficaram assim, espantados. Como que um carro de boi desceu? Eles nunca tinham visto um carro de boi em Ubatuba. Imagina no porto, né? No cais do porto, recebendo navios e o carro de boi lá, para pegar um sino. Amarraram com uma corrente de 8 metros que tinham levado, e essa corrente servia para tudo, né? Para puxar mourão, para puxar árvore que estava no meio do caminho. Amarraram o sino e vamos voltar para São Bento do Sapucaí, a 900 metros de altitude. Coronel Bento, o Adão, que era o carreiro, e mais 2 escravos para empurrar com o sino. Gente, isso aí é uma saga. Né? Essa viagem é uma saga realmente. Aqui nós temos a recriação da cozinha da Jandira Costa, que era minha avó, a avó Jandira. E aí aqui a gente tem as peças que a gente usa, que foram produzidas pelo seu Kim Costa, são gamelas, né? Em madeira, a gente usa nas festividades, a gente tem todos os utensílios de cozinha dela aqui, que a gente usa para fazer pão, fazer pamonha e tudo mais. E tem aí o fogãozinho dela, estão todas as peças aí originais. Nós estamos aqui no quarto do seu Kim Costa e da dona Jandira, onde nós temos algumas peças deles aqui que são bem representativas. A máquina de costura da dona Jandira. Nós temos também a camisa de catireiro, que foi confeccionado por ela, a dona Jandira, e que ele amava, né? A dança da catira. E temos aqui também a cama dele, que foi construída em Jacarandá por ele mesmo. O coronel Bento veio a cavalo um dia antes, avisou, olha, tá chegando o sino no carro de boi, vai chegar, tal. Chegou ali, enfeitaram os chifres dos bois também, né? Porque, coitados, eles eram a estrela da festa, né? Vieram, aí o padre que estava na paróquia, né? Começou a falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos cortar umas árvores, fazer uns morões bem fortes, né? E os paroquianos fizeram os 2 morões, que colocaram paralelamente, né? E um travado em cima.
Nisso, sobe o pessoal com a banda de música e dá-lhe foguetório e vem todo mundo rezando, a festa formada para trazer o sino, trouxeram o sino. E esse sino ficou 23 anos do lado da capelinha. Lá em 1890, o padre Felipe Gavetosa começou a construir a torre central da Igreja Matriz. Em 1897 foi quando o sino saiu lá daqueles morões e subiu para a torre que está até lá até hoje. E na nossa região a gente deduz que ele era usado para muita coisa, para trazer levar a produção agrícola e trazer também os produtos, né, manufaturados lá do Vale do Paraíba. O carro de boi era usado em casamentos, né, enfeitava-se o carro de boi todo com bambu, com folhas, com flores. E até hoje, né? Às vezes uma festa junina aí tem o carro de boi todo enfeitado lá. Hoje traz o casal caipira, casal de noivo, mais os padrinhos, assim como antigamente. E a gente tem um trecho aqui dentro da propriedade que a gente mantém as árvores de lei ainda, né? E a gente está mapeando as espécies, já denominou de trilhas de árvores de lei, que são as árvores específicas para a construção do carro de boi, que a gente quer mapear todo esse processo, depois expor isso também de alguma forma. Desde o processo que era ali a madeira, como que é a madeira, né? E tem árvores que foram deixadas por ele, aí que deve ter por volta de uns 60 anos, 50 anos de idade. Ele já tinha esse negócio de mostrar a árvore que ele tirava a peça e replantar. Então ele me mostrava a madeira e a muda que ele tinha plantado. Depois ele nos levou um dia, hoje Padre Adilson e eu, numa mata que tem no fundo da casa, e aí ia dando as explicações, né? Algumas entendidas e outras ficavam na admiração. Ele é um espaço que foi criado para manter a história e para continuar desenvolvendo história, né? Aqui dentro a gente tem os eventos catira, a gente tem todas as tradições aqui, a gente faz roda de viola, a gente faz as festividades, a gente desenvolve e assim é um espaço que está em construção. O papel principal aqui dentro é passar o legado do carro de boi, né? O carro de boi, a importância histórica dele e tudo que se relaciona. Acho que a família teve um insight aí, uma iluminação mesmo, de prevenir que memórias se percam. Tudo que ele fez foi bem plantado. E essa plantação do trabalho dele frutificou e as pessoas podem saborear da beleza, da arte e do trabalho e da pessoa que ele foi. Então, eu sou Joaquim Costa, conhecido por Kim Costa, nascido aqui em São Bento, Sapucaí. A minha vontade é aprender a fazer o carro. Aí comecei a cortar uns pedacinhos de madeira, tudo. Quando a primeira ferramenta que trabalhei foi um facão. Eu fiz o primeiro carro de boi, eu estava com 17 anos. Mas fazia de tudo, porque para ganhar meus trocadinhos, né? E aqueles trocadinhos que eu ganhava do serviço fazer, eu comprava ferramenta. Hoje eu sou suprido de ferramentas. Se eu vou pôr num carro de boi, dá para um carro sair cantando com as ferramentas que eu tenho. Esse aqui é emborgueira. E aqui é a cantadeira, onde sai a cantiga do carro de boi. Os boi gostam tanto da cantiga que o boi joga a orelha para trás escutando.